Rodrigues, gestor dos fundos de crédito da Qualitas. Estou aqui para falar do fundo Qualitas Renda Fixa Crédito Privado. O fundo Qualitas Renda Fixa Crédito Privado fechou o mês de janeiro com uma rentabilidade de 0,83%, equivalente aí a 74% do CDI. Então, o mês de janeiro aí teve uma rentabilidade abaixo, né, do que a gente espera, né, do que a gente vem entregando. Mas até que do ponto de vista relativo aí do mercado, dado, né, o que aconteceu com o mercado no mês de janeiro, a gente vê que foi até um drawdown controlado, enfim, foi uma performance dentro das condições de mercado que, enfim, relativa que foi até que boa, assim. Então, acho que, enfim, o que explica, né, a má performance do mês, né, um assunto aí bastante notório, né, o caso Americanas. Então, enfim, o caso Americanas aí trouxe impacto bastante negativo para os fundos de crédito, né, então, se a gente pensar aí quase a maioria, né, dos fundos do mercado tinha alguma posição em Americanas, então era uma empresa que tem uma dívida muito grande, então acabou machucando bastante o mercado. E aí, assim, ela teve impacto não só pelo fato dos ativos dela, né, terem sido reprecificados aí, né, enfim, com uma taxa de desconto bastante elevada, né, próxima aí a 85%, 90% de taxa de desconto, então negociando aí a 10, 15% do par, negociando em marcadas, né, 10, 15% do par, como ela também acabou influenciando o resto do mercado, né, então a gente viu um movimento aí de resgate nos fundos, né, então essa performance acabou acarretando aí alguns resgates e isso fez com que o mercado ficasse um pouco mais reticente e a gente observou aí, né, logo na sequência, né, nos dias que seguiram aí, né, o caso, a gente viu os papéis aí abrindo um pouco de spread, tá? Foi bem marginal, né, a gente até traz aí, né, os números agregados, a gente vê que o agregado aí dos spreads subiram na casa de 10 basis points, mas são suficientes aí para detrair um pouco de performance no mês, tá? Então, Americanas acabou, claro, o impacto dela é muito maior, assim, principalmente para quem tem grandes posições, mas o mercado todo abrindo um pouquinho de taxa também faz com que todo mundo acabe sofrendo um pouquinho também. A gente gosta aqui, né, de olhar, né, os três fundamentos, né, os três fatores, então se a gente passar aqui, né, pelo fundamento, a gente vê, apesar aí do caso do Americanas, a gente não vê isso como uma mudança de fundamento para o mercado de crédito, tá? Quando a gente olha o mercado de crédito, a alavancagem média das empresas aí ainda está próxima aí dos mínimos históricos. A gente até imagina que essa alavancagem vá sair desses mínimos históricos, né, por conta do cenário do cenário macro, né, que a gente vê. Então, uma taxa de juros mais alta, né, o crescimento econômico um pouco menor nesse ano, mas ainda insuficientes para trazer alavancagem aí para patamares que sejam que incomodem ou que tragam alguma adição de risco. Então, talvez o que a gente veja seja a alavancagem saindo dos mínimos históricos para continuar em patamares muito baixos. Assim como a rentabilidade das empresas, a gente vê um movimento parecido. Então, na verdade, o que a gente tem falado, né, o que a gente procura fazer aqui é evitar aí empresas que estejam alavancadas ou de setores que são mais cíclicos, né, enfim, que podem sofrer com maior alavancagem, para que a gente possa surfar esse momento enfim, sem grandes problemas. Do lado do valuation, né, como eu comentei aqui, a gente viu aí os spreads abrindo um pouco, tá? É uma abertura marginal, são 10 bases em média, né, do agregado, mas a gente está falando aí de spreads que já vinham com uma base, né, com nível historicamente bom, historicamente interessante, ainda mais quando a gente faz análise de risco-retorno. Então, o valuation até fica um pouco mais na margem, ficou até um pouco mais positivo. E por fim, o técnico, né, que a gente vinha com ele bastante positivo ao longo aí dos últimos meses, a gente traz ele agora para o campo neutro, né, porque a gente teve pontualmente, né, no mês de janeiro
é, um fator técnico pesando negativamente, né, por conta do caso Americanas, né, de todo esse impacto de marcação ao mercado que ela trouxe. A gente viu aí um movimento de resgates, mas mesmo ao longo do próprio mês de janeiro, né, ao longo dos últimos dias, a gente já viu aí uma normalização do mercado, um arrefecimento desses resgates, e a gente imagina aí que, enfim, passado um pouco, né, baixado um pouco a poeira, a gente volte a ter fluxos positivos aí para os ativos e fundos de crédito, tá? Então, mas por isso a gente coloca hoje o técnico como neutro. Detalhando um pouquinho mais, né, do caso Americanas, acho que é o caso mais importante aí, né, no mês de janeiro para o mercado de crédito. Basicamente, né, enfim, o que aconteceu, acho que é bastante notório, mas havia, né, algumas operações com risco sacado, enfim, algumas dívidas da Americanas que não estavam em balanço. Então isso fez com que, enfim, aí ainda não há certeza clara sobre exatamente qual que é esse número exato, mas mais ou menos aí a gente vê, existiam aí próximo a quase 20 bilhões de reais que estavam fora do balanço, que fazem com que a dívida da empresa fosse o dobro daquilo que se imaginava. E aí essa dívida, esse tamanho de dívida acaba tornando a empresa aí muito difícil de ser solvente, né? Então ela vai precisar de alguma solução, é, enfim, para esse cenário. A empresa já pediu RJ, né? Então agora a gente fica aí no aguardo de como vai ser essa reestruturação e como vai tentar ser enfim, a solução para que a empresa possa voltar a ter solvência. Mas uma coisa importante, né, é citar que a análise de crédito, enfim, aqui da Quartas e do mercado todo, né, acho que não tem nenhum analista aqui que tinha essa informação não estava nos números, né, não estava nos balanços, então não dá para a gente falar que como ninguém viu esses números, assim, isso é uma coisa que de fato não estava em lugar nenhum, então as análises de crédito acabaram realmente de crédito e mesmo de ações acabaram não pegando enfim, essa dívida muito maior. Então, isso acabou acontecendo, assim. Acho que uma coisa que também vale pontuar é que isso é um caso bastante isolado, tá? Acho que e cada vez fica mais claro, né, que empresas que tentem fazer isso, o caminho acaba sendo em algum momento isso fica insustentável e acaba levando ao fim da empresa, né? Então, enfim, podendo levar ao fim da empresa, né? Levando uma crise muito mais aguda do que se não tivesse feito enfim, não tivesse omitido números dessa maneira. Então, não é razoável a gente supor que muitas empresas fazem isso, ou isso é uma prática comum, assim, isso realmente é um caso isolado que acontece, enfim, muito raramente, e enfim, e a maneira como a gente se protege, né? Assim, a gente como fundo de crédito, em geral, é via diversificação. Então, com uma carteira bastante pulverizada, se você tem um evento desse que é totalmente fora enfim, de qualquer padrão, você acaba sofrendo menos porque você está bastante pulverizado, então você dilui bastante esse prejuízo. No nosso caso, a gente tinha uma posição muito pequena, tá? A gente tinha, no fundo, uma posição de 0,30% do PL, muito em razão de Americanas contar hoje, né, com duas dívidas, é, as duas dívidas mais líquidas que ela tinha. Uma era uma muito curta, que vencia agora em maio, né, em maio de 2023, e outra dívida aí que tinha aí praticamente 10 anos para o vencimento. Como a gente tem esse cenário, o cenário de fundamento, né, de evitar aí empresas de setores que estão, enfim, setores que são mais cíclicos, que podem se prejudicar um pouco desse momento da economia, no nosso caso a gente achava que não fazia sentido carregar posições em empresas do setor de varejo com prazo aí de 10 anos. E a emissão curta, né, como ela já era curta, já vinha pagando um prêmio pequeno, a gente já vinha rolando essa posição, né, a gente já vinha vendendo ela e rolando para outros ativos. Então, no fim do dia, a gente tinha uma posição bastante pequena, 0,30%, né, por cento do PL. Então, isso também nos ajudou aí a relativamente ter uma perda bem mais controlada e bem menor, né? Então,
a gente conseguiu aí ter um drawdown muito mais controlado. E assim, pensando prospectivamente, a gente vai acompanhar aí, enfim, essa questão da recuperação judicial e, enfim, fazer os melhores esforços para ter a melhor, enfim, para ter a melhor recuperação desses ativos. Ainda sobre o mês de janeiro, né? O mês de janeiro é um mês que sazonalmente ele é muito fraco de mercado primário, e com toda essa crise de Americanas, o mercado primário foi aí praticamente inexistente. Mas o mercado secundário acabou ficando mais agitado, né? Até por conta desses resgates que muitos fundos tiveram, então tiveram necessidade de liquidez. A gente teve aí volumes de negociação no mercado secundário e até acabaram gerando aí essa pequena abertura de prêmios. Mas, de novo, né? Esse movimento aí mais próximo do final do mês, ele foi se estabilizando e o mercado foi voltando à sua funcionalidade. E a gente imagina aí que para o mercado primário, né, ele deve voltar em uma velocidade mais lenta do que a gente vinha imaginando, né, por conta de toda a questão de Americanas, mas aí, enfim, aos poucos aí deve voltar à sua normalidade, assim como o mercado como um todo. E aí, por fim, prospectivamente, a gente, apesar de tudo isso, a gente segue positivo, tá, para o crédito no ano de 2023, assim, a gente vê como um caso mais isolado, esse de Americanas, tá? Então a gente vê, enfim, uma prática da empresa, né? Não uma coisa disseminada. E aí os fundamentos seguem os mesmos. Claro, a gente aqui tem esse trabalho de evitar empresas mais alavancadas. Acho que, enfim, existe sempre o risco de, né, empresas que estão em situação mais delicada, mais alavancadas, né, com esse cenário, podem vir a ter algum outro problema. Mas, assim, olhando para o crédito high grade de maneira geral, a gente segue positivo justamente pelos pontos citados anteriormente, né? A gente está vendo aí a alavancagem bem controlada e os fundamentos positivos. O valuation também, ele segue positivo, né? Até marginalmente um pouco mais positivo. E a gente imagina aí que o fator técnico que agora pesou negativamente, a gente imagina que seja um pouco neutro aí para os próximos períodos. Ao longo do ano de 2023, ele volte a melhorar e a gente, até por conta da taxa de juros mais alta, da atratividade de renda fixa, e volte a impulsionar as alocações e os ativos e os fundos de crédito privado. É isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição.